Boa tarde. Meu nome é Tiago, como já foi apresentado. Meu sinal, acho que é esse, você conhece? Meu sinal é esse. Eu tenho o maior prazer de ser professor dos anos iniciais do ensino fundamental. Sou professor da educação básica aqui desse instituto. Sou formado em pedagogia e atuo do primeiro ao quinto ano. Tá dando para ouvir? Agora esse aqui está. Então, sou professor do primeiro ao quinto ano e atuo no noturno com estudantes jovens e adultos. Hoje, eu e Carmen vamos despraticar um pouco as normas. Nós fomos convidados para fazer uma fala individualmente, cada um. Mas como nós estamos há mais de uma década juntos, trabalhando juntos, eu começo na Unirio, fiz pedagogia, mestrado e doutorado na Unirio no grupo da Carmen. Então, a gente tem aí uma trajetória de cumplicidade, de pensar coletivo, e por isso a gente decidiu fazer essa fala coletivamente, trazendo um pouco das experiências e perspectivas que a gente tem trabalhado na educação de ouvintes, e agora, há meia década, pensando essa relação também com a educação de jovens e adultos, em especial o ensino da leitura e da escrita, né? E aí o título dessa nossa fala, apontamento sobre formação e ensino da linguagem escrita por epistemologia da partilha, né? E para falar um pouco dessa epistemologia da partilha, é uma ideia que a gente vem trabalhando um pouco há algum tempo, que aposta nas redes, na colaboração, no pensar e no se formar junto com o outro, né? Mas vou deixar você se apresentar, Carmen, para poder seguir. Tá? Tiago já meio que nos apresentou. Eu sou atualmente, já há bastante tempo, professora da Escola de Educação da Unirio, mas tenho o maior orgulho de me apresentar como professora primária, que fui por muitos anos, professora da educação infantil e professora alfabetizadora. Aí eu vou para a universidade, uma opção, por me encontrar com Regina Leite Garcia, num grupo de pesquisa. Foi nesse grupo que eu fui vivendo um processo permanente de formação docente e fui me formando como pesquisadora, como alguém que se faz perguntas, que estuda, que pesquisa, no sentido de interrogar o seu fazer cotidiano. E aí vou para a Unirio e, desde então, trabalho prioritariamente com o curso de pedagogia e o curso de pós-graduação em alfabetização, mas sempre na área da formação docente. Sou pedagoga, não sou do campo da surdez, embora aprenda muito, né, com as questões da surdez, e aprendo principalmente desde que me encontrei com Regina Maria de Souza no meu doutorado na Unicamp. Regina Maria de Souza foi minha orientadora. Eu não trabalhava com alfabetização, com aprendizagem da língua portuguesa por crianças surdas. Eu sempre trabalhei com crianças ouvintes, mas para mim, de fato, foi uma experiência fazer parte do grupo de Regina, porque todos e todas, à época eram só mulheres, todas trabalhavam com crianças e jovens surdos, e eu era a única que não trabalhava com sujeitos, né, pessoas surdas. E foi muito bom para o grupo, porque quando nós estudávamos, nós levávamos, né, as produções infantis e de jovens, e era interessante pensar as afirmações que sempre generalizam, às vezes, né, de essa escrita ela acontece desse jeito porque essa criança é surda. E eu olhava e dizia, olha, eu não sei, eu posso dizer do lugar que eu ocupo, mas eu consigo perceber e ver escritas parecidas, com ausência de letras, com juntamento de palavras, também com as crianças com as quais eu trabalho. Então, isso foi um aprendizado muito bom para nós. A gente começou, desde aquela época, a trabalhar com o que a mesa anterior reforçou tanto, né, que é esse princípio da alteridade, da linguagem como constitutiva dos sujeitos. E eu venho fazendo isso desde sempre. E
Na verdade, Tiago hoje é um orgulho, né? Tiago já há meia década é professor dessa instituição, uma instituição que eu conheço através do Esclia, da Regina, já vim aqui algumas vezes, tenho o maior prazer de estar aqui, de aprender, né, com vocês. E cada vez mais eu vou também aprendendo um pouco mais, porque por conta do Tiago, por conta da Aline, por conta da Renata, está ali essa danada, agora que eu te vi, da Renata que trabalha aqui, por conta de algumas amigas que também trabalham aqui no curso tanto na educação básica como no ensino superior. Então, é dizer isso, é um prazer, a gente vai compartilhar a fala, a gente vai falando, um passa para o outro, a gente vai conversar, que é um modo como a gente já trabalha no nosso grupo de pesquisa, onde a gente está vinculado, a gente às vezes faz perguntas um para o outro, e as ações, né, vividas com sujeitos surdos. Tiago, a referência é Tiago, que é professor dessa instituição, e nós vamos tentar trabalhar, quer dizer, não tentar, a nossa aposta é que a gente possa conversar um pouco sobre concepções de alfabetização que, do meu ponto de vista, embora tenham, lógico, as suas especificidades, mas tem campos teóricos, né, e defesas e princípios que, do meu ponto de vista, a gente pode pensar tanto a alfabetização para sujeitos, crianças e jovens e adultos surdos, como crianças, jovens e adultos ouvintes, porque são princípios epistêmicos, são princípios que são constitutivos de modo de aprender, de ensinar, de compreender o outro, compreender as relações, compreender a linguagem. Então, é um pouco isso que a gente vai fazer aqui, e o nosso desejo é que seja uma boa tarde, um bom tempo assim, de pensar juntos, que a gente consiga pensar junto com vocês, movimentar o pensamento e depois abrir para uma conversa. Pode já está, né? Posso até sentar, então. Pode. E aí, para começar a conversa, a gente traz o questionamento sobre que escola e para quê, né? Que, do nosso ponto de vista, pensar a concepção de ensino de língua, pensar a relação educativa tem a ver com a forma como a gente pensa a escola, em especial o gênero aula, né? E aí a gente traz algumas imagens, né, daquele desenhista italiano, bastante crítico, do livro Cuidado, Escola, em que ele vai fazendo algumas provocações sobre a escola quando pensada, né, no educar quando pensado nesse gênero monólogo, digamos assim, que o Paulo Freire vai denunciar como uma educação bancária, né, muito da transmissão. E aí as imagens são maravilhosas porque falam por si, não precisa ficar traduzindo as imagens, né? Aqui eu vou ler porque talvez não dê para enxergar de longe. O aluno diz, não gosto. O professor está com, né, a matemática, querendo empurrar a goela abaixo, respondendo, mas é para o seu bem. Aqui, o professor pedindo aos alunos para tomarem os seus lugares, né? Todo mundo, apesar das suas singularidades e diferenças, tomar os lugares que partem de uma mesma matriz, né? Da mesma idade, da igualdade pensada não como equidade, mas como mesma idade, como cópia do mesmo, né? E aí, na educação de surdos, como já foi falado bastante ontem, como já foi falado bastante hoje, né? Isso também se materializa pela negação da própria língua de sinais, da própria cultura surda. E aí, a partir dessa perspectiva, que fica bastante latente, aí falando da experiência com estudantes ouvintes, mas também com estudantes surdos, não só da educação bilíngue, digamos assim, mas também da educação inclusiva. Eu estou vivendo a experiência com um grupo de pesquisa de acompanhar a inclusão de um aluno surdo no CIEP aqui do Rio de Janeiro, e é bastante isso, um aluno surdo na escola inteira de ouvintes. Quando a gente chega lá, não tem intérprete, porque a prefeitura, né, não havia garantido intérprete, não havia nenhum instrutor surdo. A criança surda que está no processo de se apropriar e adquirir e construir a língua de sinais, lá sozinha, surda. Aí foi uma batalha, a escola já tem hoje um intérprete, já tem um instrutor surdo,
e a gente está no movimento, muito inspirados, viu, Lodi, pelo seu livro, Queria uma Escola Duas Línguas, da capa vermelha, de ensurdecer a escola. A gente tem apostado nesse ensurdecer a escola, e aí eu vou abrir o parênteses e deixar bem claro que a gente não defende ensurdecer a escola como um movimento de cisão entre surdos e ouvintes, e nem de fazer da escola um ambiente só de surdos, senão como um movimento político de afirmação, reconhecimento, né? E, sobretudo, de trazer a cultura surda, o sujeito surdo, sua história, enfim, de lutas, de conquistas, para dentro da escola. E a língua de sinais não ser só do aluno surdo, senão de todos, dos alunos ouvintes, dos professores, da gestão. E a gente está nesse movimento que a gente vem chamando de ensurdecer a escola como uma afirmação política mesmo antes do que qualquer coisa, né? E aí, desse lugar, a gente quer pensar as concepções hegemônicas. A gente sabe que tem muitas concepções, a gente sabe que tem muitos modos e maneiras de fazer, mas a gente quer pensar sobre três concepções, digamos assim, principais, né, mães na história da alfabetização. E aí, a primeira delas, que é super tradicional e antiga, né, remonta de séculos atrás, é a concepção mecanicista. E quando a gente fala de uma concepção tradicional, mecanicista de alfabetização, aí a gente está falando de diferentes métodos, né? A gente não está falando de um método específico, senão de diferentes métodos que guardam muitas similitudes, né? Muitas semelhanças entre eles, e a gente quer chamar atenção para algumas delas. Eu mesma, como professora, né, que fui por muito tempo alfabetizadora, eu nunca trabalhei no município, sempre trabalhei no Estado, porque eu morei fora do Estado do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, morei em São Pedro da Aldeia, quando eu fiz concurso. Quando eu venho para o Rio, eu vou ser professora do Instituto de Educação e pego trabalho na educação infantil com os mais velhos. Então, a alfabetização, eles saíam com 6 anos da educação infantil e ia para a antiga primeira série. Isso foi literalmente no século passado, 90, final da década de 90, ainda era o século passado. E eu mesma, quando eu fiz normal, fiz estudos adicionais, eu aprendi que eu precisava ensinar as crianças através de modos muito conhecidos de ensinar a ler e escrever, e que só um pouco depois, né, entrando no grupo Pesquisa com Regina, eu fui descobrir que não adiantava eu mudar de cartilha, nem eu mudar de método, porque dentro dessa concepção maior, que compreende o conhecimento como uma relação mecânica, que termina compreendendo o outro que aprende como um sujeito passivo, que valora de uma maneira muito forte o que a professora ou o professor diz, que não leva em conta, como diz Paulo Freire, das leituras de mundo que as crianças e jovens e adultos já realizam quando chegam na escola, mesmo uma criança muito pequena. Eu fui descobrir que mudar de cartilha, ou mudar do método sintético para o analítico, ou trabalhar com o método fônico, ou o método da palavração, significava não mudar nada. Por que que significava não mudar nada? Porque os princípios teóricos, que eram, nesse caso eu vou usar a palavra, né, eram fundantes desses métodos, eles eram os mesmos, né? Então, eu levei um tempo para descobrir isso. Eu também aprendi que era dessa maneira que eu tinha que ensinar a ler e escrever. Eu lembro que, na minha prática cotidiana, eu me fazia muitas perguntas, eu me incomodava de eu ensinar de uma determinada maneira e ter crianças que demoravam a aprender, e de repente eu fazia alguma coisa, ou acontecia alguma coisa na sala de aula que hoje eu consigo entender, que era algo que conectava os sentidos, e aquela criança dava um salto, que para mim eu chamava de estalo na época, né, por causa de uma concepção que eu tinha, que não era um autor que eu passei a trabalhar muito tempo depois, que era Vygotsky, que eu chamo de salto qualitativo. E esses princípios, né, desses métodos que ficam dentro desses dois grandes grupos, né, métodos sintéticos ou analíticos. Os sintéticos, eles têm sempre como ponto de partida uma unidade menor da língua para chegar numa unidade maior, e o analítico, ao contrário.
Ele parte de uma unidade maior da língua, frase, história, palavra, para chegar na unidade menor, vai decompondo. E aí, esses métodos, eles são muito conhecidos, lógico, são hegemonicamente praticados, e ele tem como referência, né, a questão da cópia, da repetição, da memorização, não está preocupado com sentido, não está preocupado com autoria, nem docente, nem dos estudantes, tem uma padronização nas produções, e tem algo que, para mim, é muito sério, porque acredita, e todos esses métodos, eles acreditam que sem as crianças, né, no caso das crianças, serem preparadas para ler e escrever, sem o desenvolvimento de certas habilidades que, para esses métodos, são consideradas essenciais para aprender a ler e escrever, esse aprendizado vai se dar de uma maneira mais lenta ou com mais dificuldade. E o que mais me incomodava, eu ter aprendido que era a única maneira. Isso era o que mais me incomodava. Porque eu acho que opções tem muitas, a gente precisa conhecer, a gente precisa fazer escolhas. Eu acho que a gente não pode conhecer uma opção hegemônica como a única possível. Carmen, e aí eu vou entrar na conversa, já que é uma conversa, porque é importante abrir esse parênteses e dizer que problema zero, a gente não está aqui querendo impor uma democracia do porrete, dizendo que tem que fazer assim, porque se não fizer assim não presta, a nossa concepção que é a melhor. Não se trata disso, né? Ainda mais quando a gente defende a democracia e vir querer impor alguma forma de ditadura do pensamento, ditadura teórica, pedagógica, seria um contrassenso. O que a gente está defendendo é que existem modos e maneiras de fazer, existem diferentes perspectivas, e é bom que o docente conheça diferentes perspectivas e possa eleger essa opção conscientemente, sabendo das implicações teóricas, políticas, pedagógicas da sua opção, né? O que não dá é para a gente ser enganado, aprender a vida toda que só existe um modo de fazer e seguir acreditando nisso, né? E aí, mas aí Carmen e Tiago estão loucos, estão falando de concepção de alfabetização de ouvinte para surdo. A gente é louco, sim, mas nem tanto assim, né? E aí a gente traz um pouco de escritas de ouvintes, atividades feitas com ouvintes e também com surdos, né? Para mostrar como é que, na prática, no cotidiano da escola e nas atividades, essa concepção se mostra presente. Essas produções foram realizadas por crianças que, à época, tinham por volta de 6, 7 anos de idade. Foi uma estudante do curso de Pedagogia que voltou à escola onde ela tinha sido alfabetizada, ficou um tempo lá. A proposta era que cada um pensasse atividade de leitura e escrita na escola que fosse referência. Enfim, aí as crianças, nesse momento, ela já estava com as crianças um tempo, e aí a proposta é que as crianças escrevessem algo que elas quisessem, que elas escolhessem, para ela, né, a estudante que estava com as crianças, poder levar para a faculdade para a gente pensar sobre essas escritas. Elas sabiam disso, que ela estava levando as escritas para a faculdade. E as crianças escrevem, né, por opção. O menino está na sala, a Marcela escreve O Olho da Garota, A Vaca dá Leite, a Priscila escreve A Nara tem um casaco novo, O Macaco come banana. Né, o Felipe escreve O Passarinho tem asa. A Thalita vê, a Nara, ela está acostumada comigo, mas nem tanto, né, Renata? A Dadá joga o dado. O Cláudio escreve A Galinha está no ninho, O Passarinho está no ninho, e a Renata escreve A Foca nada no lago. Eu acho que é importante a gente dar uma olhada com atenção para essas escritas. São todas frases muito simples, né? E frases que quem conhece o sonho, a cartilha da Thalita, reconhece muito desse vocabulário que está aí. Essas crianças, isso não tem tanto tempo, elas estavam aprendendo a ler, já sabiam ler e escrever, estavam no comecinho do segundo semestre, e elas aprenderam com a cartilha O Sonho da Thalita. E se a gente reparar, o que as crianças escrevem em termos das palavras que elas escolhem escrever, fazem parte desse contexto da cartilha. Não importa muito o sentido, não importa escrever A Foca nada no lago e questionar se, de fato, no lago eu posso encontrar uma foca. Importa a família silábica, né, nesse caso.
Entendeu? A gente vai vendo bem nessas produções qual as famílias silábicas que estão sendo trabalhadas na sala de aula. E aí a gente pode, por aí, se perguntando sobre a questão da autoria, da criatividade, da criação, né? E para seguir nos exemplos, aí tem material maravilhoso que a Prefeitura do Rio gasta uma fortuna, né? Alfa e Beto, dizendo que é uma grande novidade. Se fosse só a do Rio, é do Brasil todo. E aí a gente não vai nem gastar tempo comentando esse tipo de material. Vamos seguir. A questão da prontidão, né? De que a mão que aprende a escrever e não o cérebro, né? Não é o sujeito pensante. Então tem que adestrar a mão, tem que preparar a mão para saber fazer o movimento da letra, né? Isso aí. E aí, gente, esse material não é da época que eu estava estudando, não, tá? Esse material é desta década em que a gente está. Ele está em circulação aí, está sendo usado nas escolas públicas e particulares Brasil afora. E aí vem para a educação de surdos, né? Não se trata só de uma concepção que está no material para os ouvintes, no surdo também. Se a gente olhar, está bonito, olha, tem visual, tem língua de sinais, está respeitando a questão da visualidade do surdo, mas não é só isso, né? Por isso que eu tenho insistido, e a gente tem insistido, que o debate pedagógico tem que ser cada vez mais colocado, né? Porque a gente não quer um trabalho ruim traduzido para o surdo. O surdo tem direito a um trabalho interessante, um trabalho com autoria, com sentido, com criação, com interlocução, né? Então, exemplos ainda nessa concepção. E aí a gente segue, né? Ensinar nessa concepção está muito na lógica do transmitir. E o formar-se professor nessa concepção está muito na lógica de aprender técnicas e métodos para aplicar o conhecimento adquirido na escola. Então, a gente repara que por aí a gente vê o esvaziamento da autoria discente e docente, porque o professor já recebe pronto o currículo, a ordem do que vai ser trabalhado, o modo como é trabalhado, né? E aí toda essa dimensão interlocutiva que constitui o sujeito, que o Bakhtin defende, que o Lodge muito bem nos apresentou, vai sendo esquecida, vai sendo deixada para escanteio. Mas a gente sabe que o cotidiano é arisco, e que os sujeitos são grávidos de sentidos, vão se formando nos encontros, na relação com outros, e as coisas vão mudando, né? Pela própria relação e pelo movimento que a gente vai, ainda bem, podendo aprender com outros, já que somos sujeitos inacabados, como nos ensinou Paulo Freire. E aí, na década de 80, no Brasil, né, Carmen, a gente vive o movimento da desmetodização do ensino da leitura e da escrita. Se coloca em discussão agora não mais o método utilizado, senão o sujeito que aprende, né? Você quer continuar, Carmen? Tanto faz. Eu gosto muito da pergunta que Emília Ferreiro se faz e nos faz, né? Porque ela pergunta, né? Quem é essa criança, esse adulto, esse jovem que aprende? E aí ela vai afirmar que a aprendizagem da linguagem escrita, né, da linguagem na modalidade escrita, não é questão de método, não é uma questão de ter caminhos pré-determinados. É uma questão de quem está aprendendo pensar sobre essa linguagem, pensar sobre essa modalidade da língua, né, pensar sobre essa linguagem escrita. E ele precisa pensar, levantar hipóteses, comprovar ou não essas hipóteses, ou seja, confirmar ou não o que se pensa. Eu gosto bastante da teoria da psicogênese. A psicogênese não é um método. Quando a gente passa a pensar uma concepção que ela é conhecida como construtivista, porque tem Piaget como referência, né? Emília Ferreiro, a gente sabe disso, ela fez o doutorado dela com Jean Piaget. Então, tem todo um construto teórico, né, piagetiano, que está lá, está presente e dá sustentação à psicogênese. A Ana Luísa Smolka, que eu conheci lá na Unicamp, aliás, eu fui para a Unicamp por causa da Ana, eu fui para a Unicamp fazer doutorado com a Ana, mas a Ana, naquele momento, hoje eu digo que foi uma sorte, a Ana estava como diretora da faculdade, eu conheço Regina, Maria de Souza, nunca perdi o contato com a Ana,
que é alguém que eu gosto muito até hoje, a gente sempre fala até hoje. E eu vou fazer com Regina e participo também do grupo Pensamento e Linguagem da Ana Luísa Smolka. A Ana trabalha com Bakhtin, trabalha com Vygotsky. Ela foi aluna lá atrás, quando ela estava no doutorado dela, do Vanderlei Geraldes, que a gente sabe que é um bakhtiniano. Eu conheci Bakhtin através do Vanderlei. E a Ana vai pensar uma pesquisa num doutorado nas escolas municipais de Campinas, né? Vai pensar uma alfabetização na perspectiva discursiva, numa perspectiva dialógica. Essas duas concepções, do meu ponto de vista, elas interrogam e vão interrogar muito, né? Uma concepção mecanicista, porque essas duas concepções vão se levar em conta, passa a ser constitutivo para essas concepções o que pensa, como pensa aquele que está aprendendo e que se coloca no movimento de aprender a ler e escrever. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Isso é dar vida a uma concepção de linguagem bakhtiniana, isso é dar vida a um princípio autoritário, né? Que nós somos porque somos nessa relação com os outros e somos nessa relação imersos nessa linguagem. E aí tem algumas perguntas que a Ana fazia, ela se faz nesse livro dela. Esse livro da Ana Luísa, ele virou um livro, ele é uma referência na área de alfabetização, tanto da psicogênese como da Ana Luísa. E eu gosto dessas perguntas. Os estudantes podem falar o que pensam na escola? Podem escrever o que falam? Pode escrever sobre o que falam, pensam e desejam? Quando? Por quê? E eu posso dizer, os estudantes surdos e ouvintes ou surdos, podem. Eu posso dizer que, no final da década de 90, nós lemos esse livro da Ana Luísa no Instituto, e as nossas respostas, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque tem a ver com o contexto, como aprendemos a alfabetizar, para estas perguntas eram todas negativas. Foi muito esse livro da Ana Luísa que nos fez ir olhando para a prática, para o dia a dia, e buscar outras referências teóricas, e estudar os métodos tradicionais, teoricamente, mas começar a se perguntar sobre ele e pensar possibilidades outras. E acelerando um pouco por conta do tempo, a partir do diálogo, e aí é importante dizer, a gente vai se formando e vai se transformando com as leituras, né? O encontro com esses livros e com essas literaturas vão nos modificando, mas também a abertura a aprender com as crianças, com os estudantes surdos e com os nossos pares, né? E, nesse sentido, uma coisa que a gente tem aprendido bastante é apostar em outros modos de ensinar a ler, que passa pelo desejo e pela curiosidade do sujeito. Então, uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com crianças ouvintes lá no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, ali na Praça da Bandeira, é perguntar o que as crianças, o que o estudante quer aprender, o que ele quer se perguntar, que pergunta que ele se faz, que a escola não responde e que cotidianamente ele não tem essas respostas, né? E aí eu trago um pouco, eu e muitos amigos e amigas, trazemos um pouco isso aqui para o INES. Quando a gente chega ao INES, é importante dizer isso, eu não tenho problema nenhum de dizer que o INES é uma instituição centenária, é uma instituição complexa, é uma instituição onde diferentes pensamentos circulam. Quando eu cheguei aqui em 2014, eu fiquei roxo, torto, embora eu não soubesse muito de educação de surdos, eu fiquei impactado com uma fala que eu ouvi aqui dentro, a pessoa hoje não está mais aqui, mas à época a pessoa disse, vocês vão aprender que surdo não tem cognitivo. Eu quase caí para trás, porque eu não consegui admitir, embora eu não tivesse experiência, contato com surdo. E aí vem o complemento. Surdo não sabe fazer pergunta, né? E aí aquilo me incomodou tanto. E aí, ainda bem que eu encontrei outros sujeitos aqui no INES, né? Outros pares, encontrei os próprios surdos, estudantes e professores, e outras vozes também na literatura que me ajudassem. E aí, então, a prática, e aí eu posso dizer que não é só uma prática minha, mas vem se constituindo uma prática do setor onde eu atuo, que é, logo de cara, a gente perguntar para os estudantes, né, na roda de conversa em língua de sinais, o que eles querem aprender. E aí eu trago aqui, a gente nem combinou isso, mas o professor de escola básica adora ter um pano B e carregar papel, e aí uma atividade simples que a gente faz com os alunos e que derruba esse mito de que surdo não tem cognitivo e não se faz pergunta.
Na aula de ciências, qual o tema que a gente vai estudar? Perguntamos aos estudantes, o que vocês querem saber sobre ciências, né? Às vezes, dependendo da turma, a gente precisa conversar sobre o que é ciências. E, às vezes, vem as perguntas. Por exemplo, aqui tem 5 perguntas de estudantes surdos, né, que estão na construção da língua de sinais, ou seja, não são estudantes surdos fluentes em Libras, mas que mostram que se fazem pergunta sim e que têm cognitivo sim. Né? Por que a barata morre de patas para o ar? Como que uma pessoa que não tem cognitivo observa o mundo e faz essa pergunta? E aí, como assim? Eu que não entendi a pergunta, e aí ele me explica, o aluno, quando eu enveneno uma barata, ela sempre morre de pata para o ar. Por quê? Né? E aí a gente vai investigar, estudar sobre isso. Aí outro quer saber doenças que o rato pode transmitir. Outro animais nocivos. Reparem que aqui a gente está discutindo em Libras, conversando em Libras, está passando para o português, se discutindo o que é uma pergunta, que sinal eu uso, o que não é uma pergunta. Então, é muito trabalhar numa ideia de transdisciplinaridade, não com conhecimento nas suas caixinhas, né? E aí seguem perguntas. Outra não é pergunta, quer saber sobre animais nocivos. Por que chove em gotas, Jesus quer? Não sei, vamos investigar se é Jesus que quer que chova em gota. É o conhecimento próprio do estudante, né? Outra pergunta, por que tem tanto calor? Por que tem tanto calor, faz tanto calor, né? Aí outra pergunta, a água no interior da Terra é limpa ou suja? Né? E aí uma pergunta que não está ali, mas eu acho a melhor de todas. Por que o sabão em barra tem cores diferentes? É azul, é verde, amarelo, mas a espuma é sempre branca, né? Então, assim, são perguntas de cientistas, são perguntas de estudantes surdos, que veem o mundo, né, se encantam com o mundo e se questionam sobre esse mundo. Então, assim, é mito que surdo não tem cognitivo e a ignorância que surdo não se faz pergunta, né? E aí a gente segue. Esses são alguns aprendizados que uma teoria interacionista, discursiva, vem nos provocando a pensar. Na perspectiva que as colegas já falaram antes, se aproximar do estudante, tentar escutar. E aí, quando eu falo escutar, é oralmente e visualmente, uma escuta visual também, viu? Do que eles estão nos dizendo. E a roda de conversa aqui com os estudantes ouvintes, mas também com os estudantes surdos. Uma coisa que a experiência vai ensinando, e aí eu não tenho problema nenhum também de dizer que eu entro em 2014 no INES sabendo nada de língua de sinais. É um absurdo? É um absurdo. É um absurdo o Instituto de Surdos, né, fazer concurso com um professor que não sabe a língua. Eu adorei, por eu ter feito concurso, adorei, mas não vou dizer que isso é uma política linguística séria, não é, né? E aí, né, no INES a gente tem formação em Libras, no curso de Libras, mas para mim o mais importante é o contato com os professores surdos, os pares, colegas, e com os estudantes. E aí, na relação com os estudantes, eu fui descobrindo também, e aí eu posso dizer que foi uma descoberta muito boa, que os estudantes também, né, Carmen, são potentes na nossa formação. Isso é uma discussão que eu e Carmen temos discutido e temos insistido bastante. Não é só o par igual, não é só o professor que é um outro legítimo na nossa formação. Os estudantes também, a todo tempo, nos deslocam, né? Agora, a gente precisa estar aberto para ouvir. E aí eu vou contar rapidinho um caos, porque eu adoro caos como bom nordestino. Na sala de aula, numa aula de ciências, mas vocês já viram que as minhas aulas são malucas, são tudo junto e misturado, a gente tinha trabalhado, mostrei vídeo em Libras, fiz PPT com muita imagem, a gente discutiu língua de sinais, os sinais para discutir seres vivos e não vivos. E aí, ao final da aula, eu mostrei imagens de animais e de objetos, ia perguntando se eram seres vivos ou não vivos, né? E aí mostrei a imagem de um cachorro. E um aluno de uns 20 e poucos anos respondeu que cachorro não é ser vivo, não. E aí eu podia simplesmente, do lugar do professor que detém o conhecimento, dizer, está errado, você está maluco, porque a gente acabou de trabalhar aqui 4 horas seguidas o que é ser vivo. Mas eu perguntei para ele, porque é o jeito mais eficaz que a gente tem de se aproximar da lógica do outro, perguntando para ele o que ele está pensando, né? E aí perguntei para ele, mas por que cachorro não é ser vivo?
E aí ele me olhou e respondeu, porque não sabe Libras. Né? Então, assim, aquele inicial, possível desconhecimento, na verdade é uma experiência de vida tão encarnada que nos desloca aos professores ouvintes de novo naquela ideia do ensurdecer a educação de surdos, porque esse aluno nos ensina que a Libras, embora não suficiente só a língua, mas ela é condição como instrução para uma boa educação de surdos. Porque se eu não tenho uma língua de contato com a qual trocar, compartilhar, sofrer, sacanear, ser sacaneado, porque os estudantes sacaneiam pra caramba, como é que eu vou ter uma troca, né, efetiva, legítima? A gente está falando de educação, como foi dito aqui, a gente não está falando de transmitir conhecimento, a gente está falando de se constituir sujeito, sabe? E esse nosso mundo, onde as relações estão tão... esqueci a palavra, o sinal, ó. As relações... Isso, esqueci a palavra, desculpa. Isso, estão ficando pulverizadas, né, se desfazendo. A gente precisa de uma língua de contato, né? Enfim, posso passar, Carlos? E aí, o que é que a gente vai estudar? Qual é o conteúdo da língua portuguesa para surdo como L2? É o que a gente se pergunta do mundo, é o que a gente fala em Libras, é o que a gente... para escrever, a gente tem que ter por que dizer, o que dizer e para quem dizer. E aí a gente vai trabalhando com questões, com dúvidas, com vocabulários, com campos que os estudantes trazem. Aqui o ficar, né? O estudante, claro, estava preocupado com não o ficar de permanecer, mas com o ficar de ir lá, ficar com a menina. E aí a gente vai trabalhando com esses exemplos. Os alunos também vão trazendo. E aí, olha, mas espera aí, a menina é ouvinte ou surda? Vamos lá, você quer saber isso para quê? Eu vou mandar mensagem para ela que eu quero ficar com ela. Então vamos ver aqui que é igual na Libras não tem regra, português também. Toda língua tem regra. Se você quer escrever para você, ok. Se você quer conquistar, paquerar a menina, vamos ver qual é a regra aqui do português? Aí a gente vai construir junto para ver que o verbo no português, diferente da Libras, muda de acordo com a pessoa. E assim, é uma construção cotidiana, devagar, e sempre tendo a Libras como referência, né? Aqui também, Carmen, se você quiser comentar. Aí são algumas, a gente está alternando, né, as produções. E aí foram crianças de um determinado tempo lá na escola, que essas crianças, na verdade, eu gosto dessas produções, porque essas crianças nos ensinaram a compreender a psicogênese. Porque o modo como elas iam escrevendo, como elas iam, as hipóteses que elas criavam, o processo que elas iam vivendo, e o nosso estudo, a nossa leitura da teoria da psicogênese, muitas vezes a gente confirmava algumas hipóteses, outras vezes a gente se fazia perguntas sobre as próprias hipóteses que a psicogênese dizia que as crianças constroem, porque, às vezes, se afirma assim, as crianças, aí a gente sempre se pergunta, quais crianças? Né? Quais crianças constroem as hipóteses que constroem? E aí é bom também se perguntar, todas constroem? Algumas constroem? Algumas ou todas? Então, eu gosto dessas produções porque a gente foi aprendendo a lidar, o que à época a gente chamava, com essas escritas, a gente chamava de esquisitas. Depois a gente passou a chamar escritas distantes do convencional. Mas eram escritas que nos faziam muita pergunta, né? Ali ela escreve pique doença, né? Está escrito ali, não sei se dá para ler. No 2, meus pintinhos venham cá. No 3, pique parede. No 4, pique pega. E embaixo, galinha choque. E a proposta muito rápida era fazer uma lista, cada criança, escolher 5 brincadeiras que eles tinham acabado de brincar num projeto de educação física. Pique doença foi a mais escolhida, isso não existe, eles que inventaram. À época, a turma que inventou, mas se a gente pegar a produção de todos eles, a pique doença estava lá, né, porque eles inventaram. E é interessante vendo como é que a Yasmin, né, vai se relacionando com as letras, com os sons, como é que ela vai se relacionando com isso. Ela usa, né, o pique, doença, ela vai dando valor de sílaba a cada letra que ela escreve, em algumas palavras,
mas não é em todas as palavras que ela faz isso. E aí eu trago essa produção só para ser um alerta, no sentido assim, às vezes muitas crianças escrevem de um modo que a gente pode generalizar e encontrar muitas semelhanças, mas às vezes não, né? Porque tem os modos próprios das crianças, tem os modos singulares, então sempre vai ter essas singularidades, né? E o que foge da regra. Mas a gente foi aprendendo sobre a psicogênese com essas crianças que comiam letras para nós. Se eu vou olhar pela concepção mecanicista, elas comiam letras. Se eu não conheço a psicogênese, eu diria que elas estavam escrevendo errado. E muito das nossas concepções de erro, de certo, do que é uma escrita correta, o que faz parte desse processo, foi sendo alterado com essas turmas nesse momento que a gente estudava. Eu diria que as crianças foram muito nossos alunos. De escrita, né, Carmen? Porque, assim, repare que não está aqui, não revela família silábica sendo trabalhada, está trabalhando a leitura e a escrita no sentido do vivenciado no cotidiano, né? E as escritas das crianças, em diferentes hipóteses, vão revelando isso, né? Então, aí deixa-se de... E aí, Glauber, eu não sei como você vai traduzir isso, não sei como traduziria isso. Deixa de se escrever para a escola para se escrever na escola. Tem toda uma diferença, né? Porque aí o gênero, quando a gente escreve na escola, esse é o lugar onde a gente está pensando e produzindo, mas gêneros de verdade, com sentido social, com sentido pessoal na escrita, que é diferente de se escrever para a escola, que é uma ideia de escrever para cumprir o dever e ficar guardadinho lá no portfólio do professor quando tem, né? E a gente só tem 5 minutos, vamos passar. Bom, é isso que a gente já falou. Aqui a gente está pensando, os alunos, nessa de perguntar, às vezes a gente se dá mal, estou brincando, mas é que vem um monte de pergunta que a gente não sabe responder. Problema zero, a gente vai pesquisar ou a gente vai usar isso ao nosso favor. Os estudantes escreveram o que queriam saber. Então, um escreve, eu quero saber, aí era sobre, né, pressão alta, dor de barriga, o coração cansado, dor forte e saúde. E aí a gente teve a sorte de receber no INES há 2 anos uma médica muito aberta a projetos pedagógicos. Aí eu propus a gente escrever uma carta, a gente pensou a carta em língua de sinais, foi uma discussão de mais de um dia, porque um quer uma frase, o outro quer outra, e aí a gente tem que, né, negociar até chegar ao final. A carta que está aqui. A gente quer chamar a atenção que a escrita é viva. A gente escreve por algum motivo. E aí a carta, né? A gente foi ver, e aí eu tenho que agradecer, não sei nem se está aqui, foi uma dica do professor Isaac, que é da casa também. Eu ia trabalhar o convite, ele chamou minha atenção. Mas, por favor, trabalha primeiro o gênero em Libras, né? Por que eu digo isso? Para mostrar como que a formação... Ah, ele está lá atrás, se escondendo, é ele lá, Isaac. A formação vai se dando na conversa, no corredor, no cotidiano. Se a gente está aberta ao que o outro nos traz e não fica no lugar, está querendo se meter na minha prática, por acaso eu não sei? Não sei, sei muitas coisas, ainda bem. E para mim, problema nenhum reconhecer isso. Posso ler? Está linda. Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019. Convite. Doutora Maria Angélica, nós, turma 531, queremos saber algumas curiosidades corpo humano e doenças. Exemplo, por que a pessoa tem coceira? Tonteira, pressão alta, câncer, vômito, desmaio, dor de barriga, dor de cabeça, problema no coração e cólicas. Queremos convidar você para uma entrevista. Que dia você pode visitar a turma? Estudamos no noite. Muito obrigado. Leonardo, assinado, né? Leonardo de Souza, Fabiana Carvalho, Marlon Pereira da Silva, Tiago Evangelho da Silva, Ana Beatriz da Silva Correia, Vitória da Costa Bem. Nesse dia, assinaram os que estavam presentes. Isso. Respeitando o tempo da conversa, a gente vai finalizar por aqui, lembrando só, então se ensina surdos e ouvintes igual? Não, a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que as concepções amplas, né, de ensino da linguagem, de educação, nos ajuda a pensar na singularidade da educação de surdos, sempre quando a gente entende que a surdez é uma experiência visual e que isso implica, quando a gente fala de Libras, a gente
não está só falando de língua, a gente está falando de cultura, a gente está falando de identidade, a gente está falando de estratégia visual, a gente está falando de metodologia visual, de instrução em surda, mas, para fechar, né, Carmen, agradecer e dizer que a gente vem pensando isso também nos diálogos com alguns autores, algumas pessoas, e a gente vai encerrar agradecendo. Com o pedido de um aluno meu, o que ele quer do INES, eu surdo quero INES Libras. É isso.